Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou para manter a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos de usuários apenas depois de decisão judicial, que é o que a lei já define, que é o que o marco já define. Vamos então com a Janaína Camelo entender como é que está o placar até aqui. Conta aí, minha amiga. Pois é, isso aí, Evandro, olha só. Tem 3 votos para que as atuais regras aí, né, apenas responsabilizadas com a decisão judicial, mudem. 3 votos para que haja um rigor maior pela responsabilização ali das empresas, donas de redes sociais, por conteúdos que são publicados nessas redes sociais. E tem agora o voto do ministro André Mendonça, que abre ali uma divergência, né? Porque no voto dele, o ministro ele entende que as empresas, as plataformas de redes sociais não devem ser responsabilizadas caso elas não retirem do ar conteúdos considerados ofensivos, ou seja, automaticamente, ou seja, por notificação de um usuário, mas sim apenas com uma decisão judicial, como é a regra que existe hoje, que é ali o artigo 19 no Marco Civil da Internet, né? É isso exatamente que mudanças ali no Marco Civil é o que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro, ele durante o seu voto, ele apresentou alguns relatórios ali com dados mostrando que as redes sociais, que essas empresas já fazem automaticamente ali, sem nenhuma notificação ou da justiça ou de usuário, já fazem ali a remoção de vários conteúdos que violam as políticas internas ali das empresas, como, por exemplo, casos de assédio, de incitação à violência, enfim. A gente vai ouvir um trechinho do voto que o ministro deu ontem. Vamos ouvir. Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro. Em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação. O ministro também disse o seguinte, Evandro, ele considera inconstitucional a obrigatoriedade de remoção de perfis de usuário, a não ser que seja ali, que esteja comprovado que esse perfil é falso. Ele também considera o seguinte, que serviços de mensagem privada, como o WhatsApp e o Telegram, não podem ser entendidos como mídia social e, neste caso, prevalece a proteção à vida e a proteção dos dados, proteção à vida privada e aos dados. O voto do ministro, lembrando, durou 2 dias, né? Durante esses 2 dias, em diversas vezes ali do voto dele, ele disse que ele entende que compete ao Congresso Nacional tratar sobre as redes sociais, sobre uma eventual regulação das redes sociais, que compete ao governo federal adotar políticas públicas e que ao judiciário, nas palavras dele ali, ele disse que o judiciário, neste caso, deve funcionar apenas como um equalizador de controvérsias. Bom, então já tem 3 votos ali pela inconstitucionalidade do artigo 19, o voto do ministro André Mendonça pela constitucionalidade desse artigo. Os 3 ministros que votaram pelas mudanças são os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. Eles entendem que basta uma notificação do usuário que se sentiu ofendido ali por determinado conteúdo para que as empresas sejam obrigadas a tirar esse conteúdo, essa publicação do ar, sob pena de serem responsabilizadas. O ministro Barroso, ele acompanhou os 2 colegas, só que com uma ressalva. Ele disse que deve sim haver ordem judicial no caso de crimes contra a honra. Bom, esse julgamento ele vai ser retomado na semana que vem. Foi marcada uma sessão extraordinária para continuar esse julgamento na quarta-feira, às 10 horas da manhã. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Um abraço para você. Alan Gani, como é que você avalia essa decisão do ministro André Mendonça, né, o voto dele por manter a punição desde que haja uma ação na justiça contra a plataforma? Absolutamente correta. A quem compete retirar o conteúdo? A justiça e não a rede social. Se você atribuir este direito à rede social, o que vai acontecer? A rede social, na dúvida, qualquer questionamento, ela vai tirar, ela não vai querer tomar processo, porque tudo
vai virar alvo, Evandro, de questionamento. Opa, isso é fake news, isso é desinformação, isso foi calúnia. E aí a rede social, eventualmente, para não correr o risco, o que ela faz? Ela tira preventivamente. Empresas e indivíduos reagem a incentivos. Então você vai criar um incentivo para a censura prévia, mesmo que esse não seja o objetivo. Mas a medida pode gerar um ambiente, sim, de censura prévia. E para finalizar, Evandro, essa discussão cabe ao Congresso Nacional. É uma discussão seríssima, e isso envolve a vontade da população. E de que forma que essa vontade da população é expressa? Pelos parlamentares. Se a população não quer mexer no artigo 19, talvez não seja de interesse da sociedade. Ponto. Alan Gani, que além de comentarista, economista, o que mais, Gani? Taxista também é professor e por isso vai nos deixar mais cedo hoje aqui no nosso 3 em 1. Alan Gani, ótima tarde para você. Muito obrigado. Uma ótima aula aí nesta noite de sexta-feira. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço, até segunda-feira. Seu Zé Maria Trindade, o ministro André Mendonça também argumenta que as plataformas digitais já têm ferramentas de moderação que seriam suficientes para coibir algumas ilegalidades e que o restante caberia à justiça definir. E você? Como enxerga esse voto e a maneira como as plataformas funcionam aqui no país? Eu vou te mostrar aqui qual é o motivo e a origem da minha indignação. Antigamente, quando existia uma coisa de papel chamada cheque, eu achava esquisito, eu nunca fui comerciante, mas eu achava esquisito que o indivíduo vá no banco, faça o cadastro, pega um talão de cheque, sai dando talão de cheque e quem assume prejuízo? O dono da loja. Não, tinha que ser o banco, que colocou na mão daquele sujeito um cheque, né? Mas como é que o comerciante ia saber se o cheque é sem fundo ou não? Ainda existem cheques rolando por aí. E é a mesma coisa agora, né? Quem deve ser responsável pela mídia? A mídia. É uma empresa. E falam dessas plataformas como se elas fossem que fosse a internet. Não é a internet, é uma empresa. E existem várias. Só que quando aparece uma, a outra compra e faz um monopólio. Existe um monopólio dessa medida. E faz a gente pensar, a minha página, não é a sua página, é a página do Instagram e das outras. Elas podem, não é nem censura, eu dou o direito a ela de cortar, de emendar, de mandar para lá, mandar para cá, porque é uma empresa privada. Se ela quiser te tirar, dentro das regras do contrato de adesão, ela te tira. Ela pode, você publica, ela não manda para ninguém, ela censura, não usa esse termo censura, porque censura é do poder público. Você continua tendo voz. Abra a sua página, faça o seu domínio e nesse domínio você é dono. Ali não, aí é a sua página, né? Você cria o seu extragram, hexagram ou inventa o nome e cria lá e publica o que você quiser. Isso é liberdade de expressão. Gente, isto é uma empresa. Ela é dona da página que você usa. Ela faz o que quiser. Sou contra ação judicial contra a empresa, ela que tem que publicar e assumir as responsabilidades. E é assim, eu sugiro, se você tem alguma pendenga, alguma agressão de alguém, quem quer que seja contra você, entre contra a empresa, contra a página, porque se chegar no Supremo, você vai ganhar a causa. Vai ganhar a causa, porque é de responsabilidade, não existe nenhuma empresa no mundo que não se responsabilize pelo seu produto. Você concorda com o Zé Maria Trindade, Gustavo Segré? Eu concordo mais ou menos. E vou tentar dar um exemplo parecido com isso. O tempo todo hoje, quando a gente recebe uma ligação, ou é o call center que quer te vender alguma coisa, ou é fraude. Mantendo a mesma lógica que o Zé Maria está dizendo, responsabilizando as Big Techs pelo conteúdo. Não deveríamos responsabilizar as telefônicas, que são um meio para que alguém possa me ligar e fraudar a minha conta corrente? Porque estou tomando a mesma lógica. Se a responsabilidade do que eu coloco numa rede social é da rede social, a responsabilidade de alguém que me frauda é da companhia telefônica. Qual a diferença? Não deveria ter diferença. Então, eu, escutando, lendo
o voto do André Mendonça me parece um ar de esperança. Pelo menos não todo está perdido. Alguma pessoa tem o critério de dizer, peraí, a liberdade de expressão é se responsabilize pelo que você faz e publica. E se não gosta das redes sociais, é muito simples. Não entra, não lê, não tem a sua conta, nem lê o que outras pessoas possam ter. Agora, o que não podemos ter é não respeitar o artigo 5º da Constituição brasileira, no inciso 4º, se não estou lembrando mal, que diz que é vedado o anonimato. Eu não vi nenhum dos ministros indicando redes sociais. Se está vedado o anonimato, até você não pedir o CPF da pessoa, o CNPJ, se é uma empresa corporativa, você não pode abrir a conta. E ponto final. Porque aí está contrariando a Constituição. Eu tenho que ter o direito, se alguém fala mal de mim, de saber quem é e, se eu me sinto injuriado, conseguir processar essa pessoa. Da mesma linha, ao contrário. Eu não posso me esconder no anonimato para criticar a Evandro Cini. Não, Evandro tem que saber que sou eu, ou quem seja, para que, se ele se sente agraviado por isso, possa ter a opção de me processar. As redes sociais não estão fazendo isso. Tem um monte de gente com contas que são falsas e que, inclusive, pior ainda, podem ter o nome de qualquer um de nós. E as redes sociais permitem porque não tem um CPF que esteja vinculado. Está vinculado o número do telefone. Isso não representa nenhum anonimato. Hoje eu posso comprar um chip por crédito e não me identificar. Então, mantendo a mesma linha, ou todo mundo é responsabilizado, e eu quero que, quando alguém liga para minha mãe e comete um fraude, a telefônica seja responsabilizada. Se não, deixemos livre e falamos da Constituição, vedado o anonimato. Eu também, isso me intriga muito também, o fato de hoje as pessoas não precisarem comprovar sua identidade para poder abrir uma conta na rede social, diante de todos os problemas que nós já enfrentamos. Claro, Zé, já vou passar para você rebater, mas diante de todas essas situações que nós acompanhamos aqui, me parece tão óbvio, né, que isso fosse exigido e mesmo assim, de fato, essa discussão acaba não entrando nesses julgamentos que são feitos aí pelo Supremo Tribunal Federal. Vai lá, Zé, pode contra-argumentar. Primeiro que essa história de identificação é óbvio, de tão óbvio que eu assusto que não seja assim, né, que a pessoa seja identificada. Sobre a empresa de telefonia, Segré, eu estou falando de produto. O produto da empresa de telefonia é a ligação. Ela te vende a ligação de um lado para outro. Se ela não cumprir, não está conseguindo ligar, você pode reclamar, inclusive, se houver prejuízo, e cobrar da empresa, olha, o meu telefone não está funcionando e eu perdi negócios. Isso é perfeitamente possível. Então, o produto da empresa telefônica é a ligação. E ela é responsável por isso e se responsabiliza por essa ligação. O produto de uma empresa de energia é funcionar, fazer a energia chegar na sua casa. Se a energia não chega na sua casa ou chega alterada e queima seu equipamento, você tem o direito de ser ressarcido. Quer dizer, a energia. Uma empresa de carro fabrica carro. Ela se responsabiliza pela segurança do automóvel. Se você dirige mal e bate ou mata alguém, você se responsabiliza juridicamente e não a empresa do carro. O produto dessas plataformas é a publicação. Então, elas têm que se responsabilizar pela publicação. Fala, Piper. Concordo em muita coisa do que disse o Zé Maria. O Zé, para mim, é uma das pessoas que melhor expõe o abuso desse vale tudo que acontece nas redes e desse estado de direitos totais e deveres quase nenhum do qual usufruem as plataformas hoje aqui no Brasil. Mas, veja, eu também, eu não consigo entender como é que o anonimato ainda é de alguma forma preservado aqui. E eu tomo como exemplo, Evandro, um colega nosso aqui, Jovem Pan, Vampeta, que um dia ele estava aqui conosco dizendo, olha, eu descobri que eu tinha um fake que tem mais seguidores do que eu.
Ele falou isso algum tempo atrás, falou, pô, isso é um absurdo, e eu pensei quem era. O fake estava monetizando e ele não. Aí ele falou, pô, até entrei em contato para saber quem era e tal, porque... A melhor história, ele não era alguém que, obviamente, ficava o dia todo em rede social, mas um belo dia alguém alertou, escuta, Vampeta, existe um fake seu? Eu tô te seguindo aqui, mas tem 2 perfis, um tem mais seguidor, eu tô seguindo esse. Não, meu tem... Uma vez eu fui vítima, eu e uma amiga apresentadora de TV, de um perfil fake que insinuava que a gente tinha lá um romance. Isso deu uma confusão danada. E alguém criou isso. É isso mesmo, que deu uma confusão que foi parar na polícia. Então, vejam só. O Secretário citou ontem um caso de uma empresa que tem um perfil lá nas redes e tal, ela não esse mercado e tal, mas ela fatura com isso. Então, e aí eu também citei ontem aquele caso da Carla Zambelli, do vídeo que ela gravou lá no fim de 22 e tal, defendendo claramente a intervenção militar. Então, são só 2 casos para citar aqui. Eu entendo que em alguns momentos, em algumas situações extremas, uma rede social, uma plataforma, ela não pode se esconder sob o manto da necessidade, do processo e tal, porque isso às vezes demora muito. Então, há situações que exigem celeridade, urgência, fez errado, olha, eu estou colocando na rede social que eu vou matar alguém. Ela não tem que esperar uma decisão judicial para retirar esse posto. Ela tem que ser célere nisso. Tem muita questão relacionada à destruição da vida de alguém. Claro, perfeito, porque vejam só, Evandro e Zé Maria, e o Zé toca em algo parecido sempre e eu concordo plenamente com ele. O cenário para as plataformas aqui no Brasil é o ideal. Por quê? Porque elas operam sob a lógica do dono de sauna, que vai enriquecer com o suor dos outros. Ou seja, ela não produz, ela não paga e ela fatura com, por exemplo, produção de conteúdo feito por grandes empresas como a Jovem Pan. Então ela pega um link da Jovem Pan, se utiliza disso, ela ganha com isso, só que o que ela vai devolver em troca? Então ela também não paga nada para quem produz conteúdo, ou seja, ela não quer se responsabilizar em temas mais sensíveis, ela não quer ter a obrigação, porque quando ela faz moderação de conteúdo, de alguma forma, ela já está arbitrando em relação a isso. Ela já está tirando alguns conteúdos, ela está te enchendo de outros conteúdos que você não deseja, mas ela convenientemente não quer ter a obrigação de fazer isso, mas quer ganhar sempre. Ô Gustavo Segré, eu quero te ouvir sobre essa parte. Não, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que quando você não tem a obrigação de fazer parte de uma rede social, ter uma conta, um perfil, publicar, ou pode apenas ter a rede para ler, não estamos obrigados nem a publicar, nem a ler. A gente tem uma nossa audiência e agradecemos todos os dias por isso. Mas ninguém é obrigado a nos assistir da mesma maneira que não são obrigados a assistir outras emissoras. A pessoa que nos assiste porque gosta do que nós falamos, da forma, do conteúdo, das duas talvez, ou até para ver as brigas e as discussões que a gente tem. Mas ninguém está obrigado. Então, me parece que tem que ter sim a responsabilidade, concordo com essa responsabilidade, não é para ser uma terra de ninguém, mas essa responsabilidade deve ser instruída através de uma determinação judicial. Se a gente por se sentir, sei lá, injuriado, eu penso que seja removido um comentário sobre mim, então vamos ter redes sociais que falem bem sobre todo mundo. Não vamos ter possibilidade de criticar absolutamente a ninguém. E eu quero a possibilidade de que alguém me critique e que alguém possa ser criticado por mim. Logicamente, mantendo as formas e evitando qualquer processo de injúria ou calúnia. Mas, e se eventualmente tiver, aí a rede social e a legislação está faltando à Constituição. Porque hoje, mesmo sendo vedado o anonimato, tem anonimato que manifesta, em teoria, uma liberdade de expressão, quando na realidade é uma crítica para agredir. E eu não consigo saber quem é e, consequentemente, não consigo processá-lo. Isso me parece errado. Agora, o resto, cada um assiste, escreve, publica e lê o que quiser.
Agora 5h48, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo do 3 em 1, já espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Que foi, Piper? Veja, Segredo, quando você diz que cada um assiste, lê, ouve o que bem entende, a gente não pode encarar as plataformas como sob um olhar meramente de mercado. Ou seja, eu vou assistir, vou seguir esse porque eu gosto e não sigo aquele porque eu não gosto. Eu posso não estar em plataforma alguma, mas ser atingido por elas. E se eu não estou em plataforma alguma e alguém vai lá e escreve que eu sou um ladrão, que eu sou um assassino, que eu sou um traficante, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me defender? Eu vou esperar a justiça arbitrar, né? Quer dizer, e ficar vulnerável, por exemplo, à lentidão judicial? Não, eu quero que aquilo seja removido imediatamente. E não estou considerando aí uma questão de opinião. Agora, para arrematar a nossa conversa, eu quero só tratar de um trecho com vocês, porque eu vi hoje várias manifestações de figuras públicas sobre a possibilidade de censura. Vocês entendem que essa decisão do Supremo pode passar por uma censura silenciosa, uma censura que as pessoas só percebam no momento em que já for executada, ô Zé Maria Trindade? Não, em nenhum momento se discutiu, se falou ou se pensou em censura lá, né? A história é a responsabilização. Eu defendo, aliás, eu trabalho com isso, né? Defendo a livre expressão. Nós dependemos disso. Sem a liberdade de expressão que nós estamos tendo aqui agora, não existe possibilidade de democracia e da minha existência, por exemplo, né? Da minha existência como profissional. É dessa área. Se alguém tira o direito de me expressar, nós estamos aqui ao vivo, estou falando o que eu quero dentro das minhas ideias, né? Isso é importante. O que nós estamos dizendo é o seguinte, é que isso cria uma responsabilidade. Todo poder tem uma responsabilidade, tem que ter uma responsabilidade atrás. E essas Big Techs têm poderes demais, como nós temos poderes, temos responsabilidade. Por exemplo, nós convivemos com essa responsabilidade aqui. Nós somos responsáveis pelo que falamos. Essa empresa que nós trabalhamos, ela se responsabiliza. Então, se alguém fala alguma coisa nessa empresa, a empresa se responsabiliza, porque esse é o produto da Jovem Pan, trazer a você a verdade, né? Não é fugindo. Então, era hora de dizer, não é assim, então nos leve para essa situação das Big Techs e diz, vocês estão livres, podem falar o que quiser, podem entrevistar e colocar um microfone na rodoviária para alguém falar o que quiser de quem quiser e a empresa não. Por que essa diferença? Porque nós somos tão controlados, nós somos mais regulamentados que a bomba atômica. Segre, 1 minuto para você. Não, vamos lá. Eu continuo pensando que não pode ser a determinação de uma pessoa. Se não acabou, a crítica acabou. Eu vou falar que uma pessoa incompetente vai falar, me senti danificado com isso. Tire do ar. Tá. Então, se nós falamos alguma coisa que está errada em termos legais, obviamente a emissora, um canal será responsabilidade junto conosco, mas não é porque uma pessoa qualquer pede a retirada desse material agora do ar, é que a Jovem Pan vai retirar o material do ar. Tem que ter uma determinação judicial. E aí aponto. Quando a gente não tem, sobre a defesa de uma responsabilização, a possibilidade de expressar a nossa opinião, nós estamos perdendo os valores mais importantes da República, que é a liberdade. Nesse caso, a liberdade de expressar a nossa opinião. E hacemos responsabilidade por isso. Coloca CPF em todas as contas e acabou o problema. Porque se eventualmente a responsabilidade for minha junto com a rede social, as duas vão pagar. E aí você, Zé Maria, fala uma coisa perfeita. Leva-te ao Supremo e o Supremo vai dar favorável à pessoa. Mas como que eu levo alguém que não sei quem é? Como que eu processo alguém que não sei quem é, mesmo tendo a responsabilidade da rede social? Para mim é muito perigoso essa possibilidade de que alguém se sentiu ferido na sua honra, então tire esse post do ar. Não vamos ter mais redes sociais com opinião crítica. E não é para não criticar que nós estamos aqui. É para elogiar a quem merece ser elogiado e para criticar a quem merece ser criticado, sim. Inclusive nós.
Finalize, Piperno, rapidinho. Rapidinho. Então, por exemplo, veja, a Jovem Pan ela não vai retirar um conteúdo do ar apenas sob ordem judicial. Se eu escrevo se eu falo aqui, se um repórter nosso vai na rua e fala assim, o João é uma mulher que cometeu um erro, não sei o que, aí o João vai ligar para cá e falar, eu não sou uma mulher, eu sou um homem. É um erro de informação. É diferente de uma opinião. Posso falar, o cara jogou mal, o político fez mal, o Congresso é ruim, é uma opinião minha. Então, é diferente. Eu acho que a rede não pode remover isso, mas ela pode remover, ela tem que remover a informação de que o João é uma mulher, porque, afinal de contas, ele é um homem.